Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então pessoal, chegou o dia! Na segunda, dia 12, foram liberados os reviews das RX 7900 XTX e da XT também. E no dia 13 de dezembro começaram as vendas das novas GPUs da AMD. E a verdade é que o evento de lançamento da AMD gerou uma grande expectativa, que aos poucos meio que foi murchando sobre as reais capacidades das RDNA 3. Mas afinal, agora sim, agora que os reviews foram liberados, o que nós podemos dizer a respeito? Começando assim, ó, rapidamente falando sobre os reviews que desmontaram as placas, os reviewers, na verdade, que desmontaram as placas. A 7900X TX conta com 12 fases para GPU, né, ali nos VRMs, e com 3 fases para as memórias. Já o modelo XT teve cortado, no caso, 2 fases a menos para GPU e uma fase a menos para as memórias. Fora outros componentes de uma maneira geral, assim que a gente for analisar as placas, percebe-se que a versão XT ela foi na verdade, é uma XTX simplificada. Então assim, ó, pessoal, guardem essa informação, pois nós vamos falar mais sobre isso mais adiante no vídeo. Falando de desempenho, o que eu vou falar agora provavelmente vai causar chiliques nos fanboys, sejam da AMD como também da Nvidia. Mas ainda não foi nessa geração, essa nova geração, que de fato nós temos placas que rodam plenamente a 4K. E uma coisa que eu já tinha falado lá no lançamento das RTX da série 4000, que agora se repetiu com as RDNA 3, é que aqueles números monstruosos que eram prometidos, que a nova geração teria de 3 vezes mais, 4 vezes mais, 1000 vezes mais poder, acabou não se concluindo. E eu avisei, eu estava avisando. E a verdade é que assim, ó, que pro 4K ainda se depende muito de DLSS e de FSR. E o pior de tudo é que agora FSR e DLSS são parte padrão dos reviews de desempenho. Mas focando nas placas da AMD, eu percebi que muitos reviews ficaram nos jogos onde de fato as placas da AMD levam vantagem. Não sei até que ponto não teve, vamos dizer assim, uma solicitação da AMD para focar em determinados jogos. Só que assim, ó, esse tipo de review, onde tem jogos que são, vamos dizer assim, mais focados, que têm melhor desempenho em uma determinada marca, vamos dizer assim, acabam induzindo as pessoas ao erro, o consumidor ao erro. Não que isso também não ocorra do lado das placas da Nvidia também. Claro, isso aí ocorre do lado da Nvidia também. Isso é óbvio. A realidade é que nós temos sim a RX 7900X TX se engalfinhando com a RTX 4080 em termos de desempenho. Mas só que existe um detalhe. Colocou, no caso, coloca o Ray Tracing e tira o FSR, aparentemente a placa acaba. Então, depois também nós temos a 7900 XT nestas mesmas situações, no caso, onde sem o FSR e colocando o Ray Tracing, que ela acaba tendo um nível de desempenho similar ao da 3080. Sim, eu falei 3080. Então, nós temos a Nvidia nadando sozinha, pois não tem concorrente para 4090 lá no topo da tabela. E a expectativa de uma placa superior mais barata, na verdade nós não temos, pois a 7900X TX, apesar de ganhar em alguns jogos, em alguns cenários, ela acaba perdendo consideravelmente em outros e gastando também mais energia. Por que eu falo em energia? Porque lembre-se que a AMD martelou muito na questão de eficiência energética, inclusive zoando bastante da Nvidia. Mas assim, dependendo do que for jogar, a 7900X TX ela até pode ser um bom negócio, mas analisando num espectro mais amplo, não existem tantas vantagens assim. Já a 7900 XT acabou ficando numa situação parecida com a RX 6800 não XT, pois custando $100 a menos, ela entrega muito menos que a XTX.
e acaba, no fim, se situando num espaço, num range de desempenho que fica entre a 3080 e a 3090 Ti. Resumindo, não vale. No caso assim, ó, compensa mais levar para casa uma 3080 ou comprar logo a XTX, ou até mesmo a 4080. Lembram da simplificação que eu comentei no começo do vídeo, do modelo XT? Pois é, ela foi simplificada demais pela diferença de preço que existe entre ela e a XTX. Resumindo, a 7900 XT acaba se tornando uma opção muito ruim em termos de custo-benefício. Claro que logo vai surgir alguém dizendo que a 4080 é muito mais cara. E de fato, aparentemente ela era para ser muito mais cara. Só que o problema é que lá fora muitas lojas já equilibraram os preços. E já é possível, no caso, encontrar a 7900 XTX por $1.200. Aqui no Brasil, as placas, no caso, a 7900 XTX, estão na faixa dos R$ 9.000, o que deixa elas um pouco mais baratas que as 4080, que estão situando entre os 9.600 a R$ 11.000, dependendo do modelo. Mas assim, ó, sinceramente, quem tem capital para chegar nesse nível de valor, para gastar numa placa de vídeo, sinceramente, essa diferença não é suficiente para fazer alguém desistir da 4080, né? E ainda assim, ó, lembrando vocês que eu também não acho a 4080 um bom negócio. Na minha opinião, para atrair os consumidores, essa diferença de valor entre a 7900 XTX e a 4080, ela precisa ser maior. Pois, como eu falei, de um modo geral, as RDNA3, elas estão entregando menos que as Ada Lovelace. Só que assim, ó, elas não estão custando, apesar de elas entregarem menos, elas não estão custando tão menos assim. E ela assim, ó, só acaba sendo vantajosa no caso da XTX, a XT não é vantagem comprar. Então assim, ó, a XTX só é vantagem para determinados jogadores. Já a XT esquece. A impressão que eu fico é que a AMD se preocupou tanto em baratear o projeto de modo a torná-lo mais lucrativo, que ela meio que acabou voltando assim aos tempos das RDNA1, onde foram feitas muitas promessas de que viriam produtos que acabariam com as placas da Nvidia, como por exemplo uma RX 5800 que nunca existiu. E a verdade é que mais uma vez a Nvidia segue no trono como referência do mercado, e para nós, o que nos resta? Nos resta seguir pagando caro, seja tanto por placas da Nvidia como por placas da AMD, sendo que ambas assim nos trazem mais ilusões do que evoluções de fato pelo nosso dinheiro. Eu não sei quanto a vocês, mas assim, ó, a impressão que eu fico é que a AMD parece estar confortável nessa posição de ficar só seguindo o vácuo da Nvidia e garantindo assim o seu caixa com as vendas de PlayStation 5 e Xbox. Essa é a impressão assim que eu fico. Que ela não quer de fato passar a Nvidia. É mais confortável para ela ficar ali seguindo de perto. Mas assim, ó, me digam vocês, o que vocês acham de tudo isso? O que vocês acham dessas novas placas da AMD? Vocês acham que elas têm, no caso, que elas vão de fato destruir a Nvidia? Que a AMD vai reverter o jogo? Que isso que eu falei não faz sentido ou faz sentido? O que vocês acham? Digam aqui. Pois é, eu vou dizer sim que as minhas expectativas acabaram bastante frustradas. E aproveitando, vamos agradecer aqui aos membros do canal. Vamos agradecer ao Robson Leite, ao Guilherme Wilhelm, ao Bad Sheila, a Adriana Marques Toigo e ao Dari Júnior. Muito obrigado por serem membros aqui do canal. E por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!